O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje temos novamente como convidado o professor Humberto Gomes, uma pessoa que já dispensa apresentações e que nesta conversa aproveitou para dar a conhecer um projeto que tem vindo a ser preparado entre nós e que vai alargar a temática do afundanço. Este espaço tem por nome de montante a jusante e vai ser mais virado para as questões técnicas e organizativas das equipas e do jogo, muito focado nas ideias que o professor Humberto Gomes anda a defender há muitos anos e que tratam da construção do edifício atleta, bem como da DOI, Direção e Organização das Equipas. Podem ser umas conversas menos apelativas para quem não tem uma grande ligação à modalidade, mas é nossa convicção que pode vir a ser útil no apoio a treinadores e ou dirigentes de clubes. No fim do programa, ainda conseguimos arranjar um pouco de tempo para falarmos sobre alguns dos assuntos do basquetebol algarvio. Vamos então ouvir o professor Humberto Gomes. Professor, mais uma vez quero-lhe dar as boas-vindas a este espaço. Hoje vamos começar primeiro por apresentar uma novidade. Vai ser um projeto que andamos a trabalhar os dois, que vai ser um programa destinado a dar apoio aos treinadores de basquete. Podemos considerar isso? Sim. Boa tarde antes de mais, Luís. Boa tarde, estimados ouvintes. Sim, já temos vindo a falar o entusiasmo que redunda da criação deste espaço, deste podcast do Afundanço, em que o grande mentor e entusiasta disto é o Luís Janes. Já tivemos a oportunidade de felicitá-lo por causa disto. Não é todos os dias que se encontra alguém mobilizado e interessado pela modalidade, a querer dar alma e voz a estes aspectos, que no fundo são um contributo para a modalidade. Com a nossa já um pouco longa experiência de andar no terreno, eu não me canso de utilizar este termo, porque no terreno envolve tudo, é onde tudo acontece e se resolve ou não. E por causa deste se resolve ou não, é que fomos levados do comum acordo, articularmos isto facilmente, de criarmos um espaço ao longo do percurso, ao longo desta época. Se posso já revelar, ou quer ser o Luís já Não, diga. O projeto tem que ter um título, naturalmente, e o título deste projeto, abarcando a realidade basquetebolística, se calhar Algarve e Alentejo, mais Algarve, nós estamos aqui mais balizados. O Luís terá mais informação do Alentejo, tem lá algumas costelas radicadas e nós íamos dirimindo entre nós os aspectos mais relevantes. Embora às vezes eu possa trazer algumas questões do Alentejo que o professor depois pode aproveitar para discutir. Certamente. Portanto, é lógico, né? Isto é um contributo do ponto de vista, digamos, mais de cariz técnico-tático, que tem implicações sempre com o foco principal naquilo que é a nossa força motriz. E a nossa força motriz, com a experiência que temos da modalidade, baliza-se muito em duas linhas. Procurar a evolução do jogador, a sua afirmação, as suas cada vez melhores prestações competitivas, para que, em correlação e na sequência desse tipo de comportamento, de atitude, o nível de jogo melhorar, não é? Nós estamos agora próximos do que tem acontecido nos escalões de formação a nível de seleções, comparativamente então à nossa vizinha Espanha. Eu não sei se a gente consegue medir... Até tenho pena de olhar para isso. A gente consegue medir as coisas, não é? Nós não conseguimos medi-las porque a modalidade, uma das dificuldades que tem, nas suas várias matizes, é ela deixar ser mensurável. A modalidade é de muito difícil mensuração. Medir as coisas e em que condições e em que circunstâncias é muito difícil, mas dizia que é uma diferença abismal e estou em crer que se não se corrigirem algumas situações a breve prazo, e aqui eu alertava para recentes escritos já com mais de 20 anos do professor Jorge Araújo, ia falar nisso, para que tomemos verdadeira consciência do que está a acontecer. Mas já viu que em 20 anos nada se fez. Praticamente podemos considerar que, se formos nessa parte mensurável, onde estamos nesta altura é onde estávamos há 20 anos. Pois, vamos lá ver,
a situação não é fácil. E não é fácil porque ela ainda está um bocadinho mais amontante do que só albergar a própria modalidade. Ela está tão e mais amontante porque tem que ver com o sistema desportivo que nós não temos. Exatamente. Podíamos dizer que temos assim. Não temos o sistema desportivo devidamente balizado no interesse da criança, olhamos para o do desporto jovem. como um bem para a sociedade. O desporto adaptado, por exemplo, agora está a conquistar umas medalhas, não é? É muito valorativo, Nem se fala nisso. mas quer dizer, mas tem pouca divulgação, Não é futebol. tem pouco de impacto, e então é preciso jogar com isto, mas indo já direto ao assunto e ao objetivo do nosso acordo, da nossa parceria, digamos. Da nossa aposta, chamemos Exato, assim. vamos intitulá-la de Montanta Jusante. O rio nasce onde nasce, vem para aí baixo, tem os seus afluentes, tem as suas derivações, portanto, Faz o seu percurso. portanto, nasce, cresce e desenvolve-se. Eu conheço um lema aí de um determinado clube que cresce para ganhar. Com o devido respeito, não sabem assim. Nós crescemos, desenvolvemos e depois estamos na via de podermos ganhar. Exatamente. Primeiro está o Se crescer, desenvolvermos bem, depois está o desenvolvimento. Não é crescer para ganhar, é cresce, desenvolve e poderá ganhar. Dependerá dos objetivos. Portanto, montante a jusante, do princípio ao fim. Uma multiplicidade de fatores que influenciem a atitude, a relação treinador-jogador, na conquista num grande leque de argumentos técnico-táticos. Por quanto maior a multiplicidade de argumentos, maior o leque de opções para o atleta e no momento decisivo no terreno, na realidade concreta do jogo, ele pode ter melhores decisões. Portanto, isto é a está montanha. melhor equipado para decidir melhor. E depois, quanto mais o atleta, perto de o vencer, jogador tiver ao nível do conhecimento, de parceria com o seu treinador, mais ele está em condição de ao almoço ou jantar no fim de semana, em conversa com a família, na refeição, trocar impressões sobre a modalidade. Ele próprio é catalisador da informação que vai recebendo e aqui o encarregado de educação começa a fazer como que um percurso, como já alguns dirigentes têm feito. São dirigentes, mas gostam de experimentar e é uma área técnica. E tem assim escrito em curso de treinadores grau 1, naturalmente, que é a base mais de patamar mais baixo, da menor exigência, naturalmente, ainda que com muito bons conteúdos, como foi o último curso, eu não me canso de dizer isto, este Algarve 2022, em que nós tivemos a possibilidade de ser formador, fomos preletor nesse curso, com a direção do meu querido companheiro Mário Silva. Portanto, aqui começamos a harmonizar o edifício, e o edifício é o edifício atleta. Que é a sua grande guerra desde sempre. Sim, já há muito tempo, tive a oportunidade, porque é factual, e dizemos, não chama isto coisa nenhuma, nós estamos aqui a vender qualquer espécie de peixe, estamos aqui a factualizar, alertar, dar algum contributo ou mais ajuda possível. Em 2015 apresentámos um projeto no evento organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol, convidaram-nos para apresentar uma dissertação, também com o apoio da Associação de Basquetebol de Coimbra, e intitulámos esse nosso projeto de A Construção do Edifício Atleta. O atleta constrói-se em vários patamares, com os fundamentos a serem adquiridos step by step, à medida que a adequação se vai processando. Por exemplo, um dado concreto objetivo. O miúdo desperta, imaginemos em sub-16. O talento começa a emergir, começa a saber que está ali um potencial bom jogador. Esse miúdo já terá capacidade para enfrentar um outro quadro competitivo, sub-18, por exemplo. Agora pergunta-se aqui, mas e faz subida de escalão desse atleta? Sub-16 também para jogar em sub-18? E quando é que ele joga em sub-18? Em que jogos? Que enquadramento competitivo? É o seu treinador de sub-16 que lhe dá assim uma palmadinha e o empurra para os sub-18? É o treinador do sub-18 que anda cá e o agarra e o puxa para cima? Ou é alguém a coordenar tecnicamente a modalidade no clube, na formação, com olhos mais, uma visão mais alargada, mais consequente? Mais sapiente. Sim, por aí também um pouco. Mais experiente. Em que ficamos? E é preciso aqui, e depois lá vem. Tem os dois pontos, pode-se estar a queimar um atleta. Sim, também pode é verdade. Estar a queimar etapas de um atleta. E exatamente, também é verdade. E depois, repare-se, depois já
a jusante, já num patamar mais exigente, surge aquele desafio incómodo, é muito incómodo, porque para pô-lo em prática é preciso ter conhecimento. E já nos dizia o Stephen Hawking, o homem da inteligência artificial, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Portanto, aqui aparece um convidado, vezes quantas não bem recebido, por quem, enfim, não constrói outros fatores que implicam o desenvolvimento de tudo isto, que é a DOI, Direção e Orientação de Equipa, é outra das suas que é um processo psicopedagógico de condução de uma equipa em respeito para com os adversários, com os outros intervenientes no jogo, com a arbitragem, com a equipa adversária, naquilo que é a relação do projeto, o objetivo da relação treinador-jogador, levar a equipa à vitória. Esta é a DOI, que tem que ter uma articulação do clube, de quem decide, de quem gera o clube, e o clube deve ter uma alma, um clube qualquer tem que ter uma alma, tem que ter um objetivo, tem que ter fases intermédias, fases mais avançadas. Tem que ter um edifício bem estruturado. Exatamente. Onde cada equipa, onde cada grupo saiba perfeitamente o que é que tem que fazer. E depois a articulação entre o dirigente, o treinador, o eventual coordenador da formação, por exemplo, e os atletas, os resultados. Eu tenho um bom amigo, um belíssimo formador também, que a relação com os encarregados de educação é 1,10 m. Ele diz 10, para não dizer 1 metro, nem 1,5 m. 1,10 m. O que é que ele quer dizer com isto? Os encarregados de educação, os pais, são umas pessoas muito importantes neste processo todo. Esvaia-se muitas vezes em muito esforço, não muito bem conseguido, por causa do sistema que nós não temos. É que a nossa competição dos miúdos da formação não se disputa à quarta-feira, por exemplo, para que ao fim de semana eles estejam com a família. A competição desenvolve-se ao fim de semana, e os encarregados de educação são os transportadores dos atletas em auxílio aos clubes. Portanto, fazem de condutores também. Aliás, já os clubes já estão preparados para que isso aconteça. Pois, mas já faz parte da nossa filosofia. Mas isso é uma rotina instalada. Sim, que não é correta. Que não me parece ser mais correta. Conhecemos países bem desenvolvidos do ponto de vista desportivo em que isto muito longe daqui. Não se passa assim. Não se passa assim. Agora, o que nós temos é dificuldade, mesmo na proximidade. Veja-se o que é que a Espanha agora fez com estes escalões de formação. Só em sub-20 masculinos é que obtiveram apenas um 10º lugar. Em todos os outros escalões masculinos e femininos, ou foi ouro, ou foi prata, ou foi bronze. Isto é uma coisa abismal. Lutar pela vitória. Sim, é uma coisa abismal, como consequência de montante a jusante. E ainda ontem jogaram contra a seleção principal dos Estados Unidos e perderam por 10 pontos num jogo em que estiveram sempre tac a tac. E as sub-16 agora, com a Itália, ganharam por 9 pontos. Eles ganharam por 9 pontos, eu vou socorrer-me aqui numa pequena cábula. Com 35 minutos de jogo, a Itália ganhava por 61,56. Um desconto de tempo abençoado, o tocar o sino da seleção de sub-16 da Espanha, determinou que em 5 minutos de jogo, a Espanha tivesse alcançado um parcial de 4,19 e ganha o jogo por 9 pontos. Veja-se bem já a maturidade neste escalão de sub-16, em que o abanar, tocar o sino, tocar rebate, chamar a atenção uma alteração tática com a sua influência. Já um espírito competitivo perfeitamente integrado. Que vem por aí abaixo, é o exemplo. Agora, se nós não temos, se não exigimos, se não pedimos contas, em qualquer setor de atividade é assim. Sim. Se não pedimos contas perante o relativo insucesso, haverá sempre justificações plausíveis, admitimos que sim, mas é preciso tocar o sino e abanar isto. Repare-se, agora há uma crítica acérrima sobre as seleções nacionais dos mais jovens, são constituídas muito pela indicação das associações regionais, este atleta, aquele outro, vai para cima. Isto treinam quantas vezes? Acertam o coletivo vezes quantas? Há um perfil, há um modelo de jogo criado com base no que está a montante, a tal multiplicidade de fundamentos. Por exemplo, eu já ouvi várias vezes dizer que o que se ensina primeiro é o lançamento. Dentro das técnicas de base fundamentais, passe, drible, lançamento, o lançamento é o que se dribla primeiro, que é o objetivo do jogo. Está bem, mas então, e o miúdo,
para chegar a ter eficácia, tem que lançar o mais próximo possível do cesto. Mas para chegar ao cesto, ele não pode fazer violação em passos. Tem que fazer drible. Então, assina-se o drible ou não? Pois. Quer dizer, isto uma simples equação que determina alguma controvérsia. E só acontece porque não há no universo, não há transversalmente quais são os espaços mais acessíveis que têm que ser dados. Isto é apenas um pequeno exemplo. Enquanto que a Espanha, se calhar, já não acontece assim. Por exemplo, os espanhóis já trabalham as seleções nacionais de sub-12, já vão buscar miúdos a todo o lado e já os juntam. E já começam a trabalhar com eles como grupo. Pois, mas isso aí, Luís, isso aí já nos leva para outros campos. Isso aí já é a captação, já se diz pomposamente às vezes que é o scouting que se faz. Ainda do seu tempo, os espanhóis, há muitos anos atrás, não tinham o basquete tão evoluído como tem agora. Pois claro que não. Quer dizer, tem sido um trabalho constante, duro. Claro que não. E perfeitamente definido. Vejam bem, isto pode ter algumas matizes que não são de todo, às vezes, muito positivas. Veja-se agora o abandono. Pensamos e desejamos que seja temporário do Ricky Rubio. Sim, se mete problemas psicológicos. Problemas psicológicos, a competição não é assim tão fácil, a competição tem matizes que infringem alguns males. Qualquer tipo de competição, qualquer tipo de alta competição, tem isso. Sabe, a ginasta norte-americana, Simone Biles, se não estou a erro, sim. também abandonou nos Jogos Olímpicos do Japão, abandonou uma competição a meio, também por problemas de Mas isso já... Cada vez mais... Sim, mas os atletas de antes tinham o mesmo tipo de pressão, só que havia uma espécie de jogo, mas não era bem visto eles abandonarem devido a esse motivo. Nesta altura já se tem consciência que é melhor eles abandonarem antes de haver uma é uma atitude mais coerente, mais consistente, mais lógica, responsável também. Isto para dizer o quê? Em dado momento, integrado nas festas do basquetebol, eu fui solicitado pela estrutura responsável se não seria bom organizarmos, a exemplo do que tinha sido feito em Barcelona, num clínico, a intervenção dos pais de atletas que tivessem chegado a altas performances, nomeadamente os pais do Ricky Rubio. Achámos interessante a ideia, consultámos e vimos os meios que seriam disponíveis. Isso aí é interessante, até para dar mostras aos encarregados de educação, qual é o percurso e que dificuldades para chegar lá, e se ele abdicou de número de festas e de eventos ou não para treinar mais. O Ricky Rubio, desde os 16 ou 17 anos, que está na seleção principal espanhola. Isto é interessante de dar a conhecer. Pois houve outro responsável técnico. Não se faz nada disso. Isto a gente vai falar. E falavam ali um tempo para a gente ouvir, não é? Quer dizer, são estas opções. É porque isto tem que ter planeamento. Pois. Qualquer atividade, em qualquer setor de atividade, isto não é lição para ninguém, isto está escrito por peritos e por técnicos devidamente reconhecidos. Tem que haver um planeamento, as coisas têm que ser organizadas e tem que ter uma estratégia. Um clube é exatamente isto, tem que ser exatamente isto. Um clube tem a sua matiz, o clube existe, tem um planeamento para as suas atividades, organiza-se, desenvolve-se e depois porá ou não, e há quem não o ponha, porque depois tem aqui um parênteses para dizer que às vezes quanto pior melhor, reticências, e então o fator denominado de competência às vezes não entra nos pratos dessa balança, e isto determina o quê? Mais ou melhores resultados, um objetivo mais consistente, mais de acordo com os desígnios daquilo que foi projetado, responde a que eu souber, portanto, planeia, organiza e tem uma estratégia. E depois é como o atleta, individualmente, o atleta deve regressar na época que vem em melhores condições do que quando iniciou esta. O dirigente é a mesma coisa. O dirigente não nasce de geração espontânea. Não. O dirigente tem que se formar também, para poder dar uma melhor resposta àquilo que foram as eleições dos associados. E às exigências da própria função. Agora, timidamente, fez-se aí uma coisa dos coordenadores técnicos dos clubes. Um bocadinho timidamente, um bocadinho quase sem se dar a conhecer, quase de uma forma envergonhada. Decididamente, é importante que haja, avancemos então. Para quê? Para o tal axioma, não é? Valorizar o atleta e o nível técnico do jogo. Daí que, de montante, ajudante. Exatamente. Pronto, então, vamos avançar. Isto vai ser conversa para muitos programas, portanto, estamos à vontade. Do meu ponto de vista, o principal objetivo, e se isso acontecer já fico do mais satisfeito, é se conseguirmos ajudar algum treinador que
começou agora e que tem algumas dúvidas sobre como encarar a sua atividade, eu, francamente, acho que já é uma aposta ganha. Sim, vamos lá ver. Porque nenhum treinador nasce ensinado, como é lógico. Sim, de momento, o expert maior da modalidade no nosso país, falemos claro, chama-se professor Jorge Miguel Araújo. É responsável por uma empresa que é a Teamwork, que nem sequer está a trabalhar no ramo, não é? Que dá formação de administradores de variedíssimas empresas. Portanto, não só no eixo da modalidade em si, como também noutros setores de atividade. Antes dele existiu um outro maior, o maior de todos nós, que é o Prof. Teotónio Lima. E o Prof. Teotónio Lima dizia muito simplesmente isto: o treinador que se inicia agora deve fazer um esforço para se aproximar daqueles mais experientes. Vamos pôr ao nível do saber, sem paredes de vidro, sem muros pelo caminho. Naturalmente, o treinador mais experiente, com mais maturidade, tendencialmente saberá um pouco mais. Aí vamos voltar àquilo que já falámos aqui várias vezes, que é aqui em Portugal não há respeito pelos cabelos brancos. O que há muito em Espanha. E nos Estados Unidos. Então, foi uma coisa impressionante. Falávamos no Paul Gasol, no Paul Gasol, que se retirou com 43 anos. 43 anos. E hoje está no Hall of Fame do James Naismith, que inventou a modalidade em 1891 em Springfield, no estado de Massachusetts. Portanto, e o respeito com aquele homem é uma coisa incomensurável, não é? É uma coisa espetacular. O próprio Teotónio Lima diz exatamente isso. Quem menos sabe deve fazer um esforço de se aproximar a quem mais sabe. Mas também a responsabilidade de quem mais sabe fazer um esforço de encorajamento para prestar um contributo, também uma ajuda a quem menos sabe. E deste tipo de relação, com humildade, sem arrogância, sem o saber tudo, porque nós sabemos sempre tão pouco. Eu costumo dizer, às vezes, num outro espaço que eu tenho, aí ligado a uma universidade sénior, costumo dizer que o que nós sabemos é uma gota de água do oceano. Não é? E é verdade. E é verdade. Completamente verdade. Vamos lá ver. Agora, quem já tem e já sabe tudo, eu acho que temos que dizer que começa a estar a mais. Se já sabe tudo, o planeta dele não é este. Exatamente. Mas, como nós não sabemos tudo, estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros e a quem precisar. Esse espaço vai Fica o repto lançado, então. O repto lançado, muito gostosamente também. Agora, o Luís, calhar, quer tocar em 2 ou 3 pontos. Vamos falar um bocado da realidade do basquete do Algarve. Sim, ainda temos alguns minutitos. Houve uma notícia pouco agradável para o basquete, que foi a desistência do Farense das competições séniores. Portanto, querem sénior masculinos, querem femininos, que acaba por ser um rombo grande, especialmente para a cidade de Faro. Bem, vamos lá ver. Eu conheço um pouco e penso que conheço relativamente bem a realidade da modalidade no Farense. Nós já estivemos nesse clube por 3 vezes. De uma vez subimos divisão, de outra vez, na segunda vez subimos divisão e fomos campeões nacionais. Da segunda divisão, como a subir à primeira, foi muito saudada nessa altura. E depois uma terceira vez, exclusivamente a coordenar os treinadores. Aí foi uma tarefa um pouco mais difícil, porque é preciso aceitar. E ninguém faz mudar ninguém. Só muda quem quer. Mas também, se não se mudar, nada muda. Aqui esteve realmente a grande dificuldade. Dado momento, conversei com um dirigente e disse, não vale a pena, porque neste estado de coisas e perante esta realidade... A realidade que se calhar é mais uma vítima Estou aqui a querer insuflar uma coisa que há gente que não quer ser, outros sim, outros querem, mas uns não querem. Vamos esperar por outra oportunidade. E então ficámos assim. Portanto, a questão, e voltando à realidade do clube, o clube tem que ter uma alma, o clube tem um objetivo, o clube tem os seus órgãos sociais que são eleitos numa Assembleia Magna, portanto, e um clube tem um objetivo. A questão que se coloca aqui é até que ponto é que havia um casamento, entre aspas, digamos, entre os objetivos da direção. Sabemos que... Direção global do... Exatamente. Sabemos que isto é notório, e isto é do conhecimento público, que o interesse maior do Sporting Farense é em relação à modalidade de futebol. Isto não será novidade para ninguém. Agora, até que ponto é que era compatível, ou cabia no ato de governação, chamemos-lhe assim, a compatibilidade dos objetivos do basquetebol chegar a um determinado patamar com aqui a essência, a colaboração e a simbiose juntando as partes do Farense e do futebol. Parece que
não tenho dados concretos em relação a isso, que em dado momento aquilo que é as receitas da secção de basquetebol, chamemos-lhe assim, por exemplo, o Imortal da Albufeira criou uma autonomia, uma independência do seu basquetebol, Imortal Basquete Clube. O Ferrense não o terá feito assim. Portanto, aqui tem que haver uma colaboração, uma articulação entre uma coisa e outra. Terá sido aqui a decalagem maior das receitas que não entraram e que não foram canalizadas para ali? Houve alguma distorção em relação àquilo que é o caminho que o basquetebol pretendia e a direção estaria ou não de acordo? São coisas que nós realmente não sabemos. Não conseguimos saber o que é que se passa lá no interior. Fomos ouvindo dizer que as coisas estavam difíceis realmente. Falava-se na inflação dos custos com alguns jogadores a nível de uma primeira divisão, que ainda está longe de ser para a Liga é mais exigente, já tem outros contornos, exatamente, e verificou-se depois, na parte final, o Ferrense fez um grande esforço, arregimentou gente, criou uma secção, dinamizou, levou a gente mais ao pavilhão, isto é tudo muito salutar, é tudo muito positivo, mas até que ponto é que isso foi compatível? E dissemos aqui uma vez, não seria tanto assim, eventualmente, mas se calhar o Imortal da Albufeira treinava as mesmas vezes por dia que o Ferrense treinava por semana, ou próximo disso, não é? Pois. O Ferrense talvez treinasse 3, 4 vezes por semana, mas o Imortal fazia regularmente 2 treinos por dia e mais um acrescento de qualquer coisa. É uma equipa mais jovem, é uma equipa com outro tipo de fim de articulação. O Ferrense teve o seu mérito também, até depois na compita direta, perde em casa, mas depois só ganha a Albufeira e depois acaba por sucumbir aqui no seu próprio pavilhão. Portanto, é realmente é de lamentar, é uma pena que havia fulgor, sentia-se que havia ali fulgor da gente do basquetebol do Ferrense. Agora, havia público para já mosquitos sob cordas em determinados aspectos, que terá sido por outras razões, quer dizer, nós, a esses níveis de especulação e tal, não é o nosso coito, não é o nosso espaço, o nosso espaço não reside aí. Temos pena realmente, porque depois estes atletas agora, para onde é que vão? Pois. E depois aqui a questão que se coloca é esta também, e aqui vão permitir que meta aqui um bocadinho este tipo de análise. Quando depois os maiores não podem, os mais capazes, mais experientes, temos que nos socorrer da formação. Depois a formação está em condição de poder assegurar este meio termo entre uma coisa e outra, uma equipa sub-23. Mas as informações que tenho é que a nível sénior acabaram mesmo, não há? Pois, acabaram, mas pronto. Podiam manter uma equipa só apenas para a segunda divisão. Por exemplo, um trajeto e vale aquilo que vale, e as circunstâncias são certamente outras. O percurso, por exemplo, do Portimonense é um percurso, digamos, mais linear, também com dificuldades de implementação, fomos ouvindo também, mas resolveram, e aí estão eles no primeiro patamar do basquete português. O Portimonense, em termos de futebol, está mais separada. A SAD do Portimonense está mais separada do clube do que propriamente aqui no Ferrense. Pois, há uma maior são fenómenos do clube que é preciso levar em linha de conta, realmente, na análise, para sermos justos, não é? Para não afinarmos por aquilo, dizer, aquele bitite, não é por aí. Nós conhecemos bem os responsáveis e deram o melhor de si, certamente deram o melhor de si. Se calhar ainda dentro de algum pro bono e com custos dos seus próprios votos, é preciso pôr isto em linha de conta. Pelo que eu conheço da modalidade. De maneira que é uma pena, era bom que as situações pudessem resolver num frição rápido, mas pronto. Só espero que não nos compete. Quem fazia parte da estrutura dos séniores, que não se perca para o basquete. Muitas vezes acontece isso. Sim, isso é bom que não acontecesse. Quer o treinador dos masculinos, quer dos femininos, que sejam aproveitados, se não naquele clube, pelo menos noutro clube qualquer. Pois, aí também reside uma outra dificuldade de implementação da modalidade. Eu recordo, por exemplo, em Olhão, durante muitos anos, houve 3 clubes de basquetebol, o ginásio Olhanense, que aí está, o Sporting Olhanense, que desapareceu com o basquete, e o Clube Desportivo Os Olhanenses, que foi, digamos, a nossa escola de jogo, onde criámos raízes fortes de associativismo. O Sporting Olhanense, que nesta altura está em grande fulgor em tentar recuperar o prestígio perdido, não é? Sim, isto é uma conversa à parte. Eu trabalhei com o Monoca Ajuda no momento em que o basquetebol estava a querer zangar-se comigo no Algarve. E eu, numa conversa informal, numa reunião de amigos, num repasto muito
muito salutar no norte do país. Fui desafiado para integrar uma estrutura de análise de jogo, metodologia do treino, e o Olhanense quis aproveitar, e eu comecei aí com o Manuel Cajuda no futebol. Fizemos a formação, nós temos a qualificação de grau 3 no futebol, como treinador. Falta-nos o Pro, o UEFA para podermos estar lá assim, mas abdicámos. A dado momento, É demasiado o sistema nos engolia, eu saí do sistema, eu saí realmente do sistema. Mas estive com o Manuel Cajuda no Olhanense, no Portimonense e no Loletano também. E ele agora, ao retomar isto e abarcar este projeto com armas e bagagens, e há grandes expectativas em relação a isto, quis aí numa outra área contar com a minha colaboração e vai tê-la. E a seu tempo saberá realmente. O professor não dá para as encomendas? Não é questão de dar para as encomendas. Por acaso havia dificuldade em poder conciliar, mas depois estou também numa outra estrutura ligada à internalização da arbitragem por causa da problemática da alteração da lei dos apoios, o tal artigo 25 do passe zero, que verdadeiramente não é passe zero, aqui um pequeno esclarecimento, porque um passe tem 2 apoios, não é? E o que está aqui em causa... Isso já está a tirar a matéria ao montante e ajudante. Quando se recebe em movimento, o primeiro apoio não conta. E então, 2, aquilo que se dizia, os Estados Unidos na NBA fazem passe e não marcam. Agora estamos aqui. Mas é um facto temos isso cá. Que os americanos não ligam muito a Só essa que atenção, situação. e aqui vão permitir, eu vou dizer mesmo o nome correto, uma farpa a alguns treinadores que se desculpam com a circunstância de não trabalhar a lei dos apoios, o passe zero, dizendo, depois chegamos ao jogo e os árbitros se calhar não apitam. E eu contrapus de imediato. Até se houver jogos em que não há árbitro, também serve para não sair desculpa para não se trabalhar isto. Portanto, se a evolução do jogo se processa a este nível, porque cria velocidade ao jogo, porque cria situações de vantagem, põe a defesa em causa com mais acutilância, vale a pena trabalhar. Para a evolução do jogo, naquela matiz principal jogador, sempre, né? Evolução do jogador e subida do nível técnico do jogo. Exatamente, isso nunca se perde. Não, e conquista-se, não é? Exatamente. Para termos melhores resultados. Professor, só mais uma questão em relação ao Imortal. Que novidades é que temos? Bem, o Imortal tem Nesta vindo altura. a divulgar algumas coisas, as coordenações Sim, dos escalões, em dos relação aos masculinos, jogadores. femininos, já há jogadores anunciados também, Um jogador americano e a Rosinha que... e a Rosinha, mais um outro amigo que estava ali pronto, a Gabriela Mas, Batista e, Entretanto, saiu mais o Afonso Parrinha. Para e o mais Gilmar. a Joana Ramos também. O Parrinha também perdeu-se para os Açores Lusitano, eu acho. Não, acho que foi para o Galomar. O Galomar, exatamente. Foi para o Galomar, o Filipe Galueto foi para o Despido da Póvoa. Como nós aqui tínhamos falado em Sim, primeira mão. exatamente, em primeira mão quase. O Jonathan Silva também Já foi para o Alvarense, esse Alvarense. foi logo o primeiro. Mas eu penso que brevemente também saberemos mais coisas. É um clube que está estruturado, está organizado. Houve aqui algum, não sei, algum espevitado de situações que eventualmente não estariam previstas. Estou a falar do treinador principal para a equipa de séniores, se calhar é para uma outra fase, mas surpreendentemente o Tony Carrilho também saiu, o anunciado diretor desportivo. Sim. Também praticamente o Inaki, chegou, também o treinador espanhol. O Tony Carrilho praticamente não chegou a conseguir implementar o seu projeto no clube. Pois, fala-se que foi uma questão orçamental, do conhecimento que havia para regimentar os reforços e a equipa de séniores, mas isto não está esclarecido e não podemos especular. Não podemos especular, não podemos dar coito à especulação existente. As coisas têm que ser objetivas, têm que ser claras, quando tem que ser qualquer coisa fidedigna. de certeza absoluta que devemos de falar aqui. Sim, devemos de tocar nesse aspecto, pela consideração que o Imortal e todos os outros clubes naturalmente nos merecem. Agora, e se calhar voltava aqui um bocadinho em jeito de desafio, talvez, eu não sei quando é que existirão eleições para a Associação de Basquetebol do Algarve. Não sei se está previsto já ser para breve, mas como falámos nos espanhóis e nos resultados dos espanhóis, aqui bem perto de nós, talvez fosse, no sentido de agitar um bocadinho as águas, não é? Talvez sugerir à Associação de Basquetebol do Algarve pudesse equacionar na sua postura com as suas seleções, que é aí onde a Associação pode mexer, no intercâmbio e no convívio possível com a Espanha. Estamos aqui próximo de Andaluzia, tão próximo de Andaluzia.
o Elva já mexe de que maneira, para não falar O em Elva- Málaga. O Elva é mais fácil ir ao Elva do que propriamente Sim. Nós Lisboa, Setúbal. podíamos falar disso aqui imenso tempo, que nós convivemos com o Elva há 40 anos, que convivemos com o Elva com belíssimos resultados, pois que se foram repercutindo naturalmente a nível regional, e seria talvez um repto a lançar em torneios, fora da festa do basquete. Aproveitarmos mais os nossos Sim, vizinhos. e depois intercâmbio com os treinadores também, que cai lá. Nós temos uma tertúlia em Uelva, vamos lá com alguma regularidade. Aquilo é tão delicioso, realmente. Ouvir falar gente com outro patamar, com outra visão das coisas, é muito interessante. Embora eu ache que para conseguirmos equiparar-nos aos espanhóis tinha que haver uma alteração global da mentalidade desportiva portuguesa, não é? Isso não tem a ver com as associações, tem a ver mesmo Sim, com também me parece que sim. as estruturas. Repare, global eu pertenço a uma associação que é a Associação Basquetebol 5 Estrelas, e sou um dos elementos diretivos, sou o vice-presidente, o presidente é o professor José Corrado, e estamos numa tentativa. Ele conhece muito bem o presidente da Associação de Treinadores de Baloncesto em Espanha. Andaram a nível da Confederação de Treinadores, percorreram alguns países do mundo, criaram uma amizade forte, e nós estamos em vias de estabelecer com eles um intercâmbio. Isto basta conversar às vezes, basta ter uma relação, Sim, criar os estão objetivos perfeitamente abertos a isso. e submeter-nos a isso. Não temos que ter vergonha de. Então, mas eles são. Agora, e depois, isto é que é pior, não é? Se depois num determinado escalão da circunstância femininos, a Espanha marcar 100 pontos, nós marcamos 25, Não é bom para ninguém, não é? não é bom. Não é bom para ninguém, temos que ir às causas, não é? Na relação Pois. causa Não, e efeito isso é não que é eu tão ia simples dizer. quanto isto. É que temos que pensar nos espanhóis, mas não podemos estar à espera de conseguir, por milagre, Não, atingir não. o nível B. Não de um clique Isto é um qualquer. caminho. Não isto temos é que um atalhar processo. caminho. Temos que atalhar caminho realmente. E pronto, e vamos esperar que seja assim. A modalidade é tão rica. Nós fomos dizendo e ninguém nos contestou. Aliás, eu alicercei este meu pensamento um bocado numa socióloga francesa que dizia que o basquetebol tem grandes virtudes como modalidade coletiva. Ela ia aos jogos, saía dos jogos, não sabia quem ganhava. Ela via a reação das pessoas, a reação das pessoas, não é? E depois ela colocava isto num seu escrito, que é assim: vejamos no futebol, isto é recente. No futebol, a grande penalidade é um livro a favor de uma determinada equipa. Por exemplo, onde está o Cristiano Ronaldo na equipa dele, é ele que marca os penaltis. Onde está o Lionel Messi, é ele que marca os penaltis. No basquetebol a virtude é grande. O miúdo vai para o cesto, só falta, é ele que marca a falta. Tem a responsabilidade. Tem um cunho pedagógico, não é? Além de outras variáveis também. Portanto, a modalidade é muito rica e merece e justifica que nós a apoiemos muito e que demos o nosso melhor para que ela siga realmente. Agora, tem que ser um esforço convergente, não é? Exatamente. Sempre com o matiz principal. Temos de ter a noção de onde Eu estamos. não me canso de referir isto, Luís, e o Luís vai me permitir, é o mentor deste espaço, muito agradável de seguir, que é o desenvolvimento do jogador, das suas capacidades, para que ele ajude a promover o nível técnico do jogo. Este é o objetivo principal do clube, dos seus dirigentes, dos treinadores, dos encarregados de educação, em benefício da modalidade. Se formos assim, eu penso que podemos atalhar algum caminho e podemos encurtar distâncias, portanto, objetivos mais avançados. Se tivermos naquela modorra, confundindo a Final Four com vender umas bifanas, umas tostas, para fazer umas receitas, não, dificilmente, cada coisa no seu lugar. Não podemos deixar que a rotina, que pode vir a transformar-se em bafienta, quase, diria eu, que seja uma rotina instalada e o avanço não se promova. Exatamente. Isto não Ficamos há satisfeitos com o ninguém que temos que e não goste de sentir útil numa causa onde está envolvido. Então tem que ter trabalho, tem que ter objetivos, eles têm que ser cumpridos. Esse naturalmente é o desígnio do afundanço. Exatamente. Sabe, Luís? Exatamente. É conseguir objetivos, não é? Exatamente. Atingi-los. Conseguirmos elevar o nível do basquete. Esse é o nosso É propósito. o nosso propósito. Exatamente. Pronto, professora, foi um prazer. Eu sei que o seu horário é muito apertado. Ficamos desde já combinados para uma próxima oportunidade. E até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Foi um gosto. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer ao professor Humberto Gomes a sua disponibilidade para continuar a apoiar este espaço e enriquecê-lo com as suas ideias. De resto, já sabem que para a semana cá estarei com mais novidades sobre o basquete e as suas gentes,
Por mim, desejo que o programa tenha sido do vosso agrado. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.